Olá você da Canaã FM 105,9, estamos de volta no podcast Conexão e hoje o tema que nós vamos apresentar é a verdade sobre a morte. Isso quer dizer que deve ter uma mentira que está sendo propagada. Então vamos acompanhar esse tema que é muito legal conosco, o pastor Évero Donato. Tudo bem, pastor? Estamos juntos mais uma vez. Tudo bem, uma alegria estar aqui participando de novo do podcast e tem sido uma bênção, né? Temos visto aí que, de maneira muito especial, a palavra de Deus tem sido anunciada e nós temos visto que a palavra de Deus tem trazido liberdade para muitos corações. Muito bem. Vamos orar inicialmente? Pai querido, abençoa-nos no estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Olha, você pode fazer contato com a gente por meio do WhatsApp 81998560017. Repetindo, 998560017. Para que você pode me dizer assim? Bom, é simples. Para que você adquira gratuitamente o Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. E além disso, você vai participar do sorteio de uma cesta de produtos naturais da Superbom. Você vai ter ali nessa cesta mel, bife vegetal, sucos, salgados, barrinhas de cereais, cookies e muito mais. Quer ganhar? Então, faça contato com a gente. Vou repetir aqui, 81998560017, e aí você vai concorrer a este brinde muito especial. E essa cesta não é apenas boa, né? Ela é super boa, né? Da Superbom, né? É isso mesmo, Superbom. Você já tomou aí o suco da Superbom? Ainda não? É fantástico, hein? É o melhor de todos. O suco de uva, e tem o tinto, o suco de uva tinto e tem o suco de uva branco também, né? Então é fantástico, tem para todos os gostos. Então vamos lá, participe com a gente. Vamos ao tema agora, a verdade sobre a morte. Vamos saber aqui, pastor, como é que o ser humano foi formado? Conta pra gente. Esse tema, ele é intrigante, pastor Enio, porque existem muitas interpretações a respeito do que acontece com quem morre. Existe a interpretação de que o indivíduo morreu, se é bom, vai para o céu, se é ruim, vai para o inferno, um suposto inferno, e se é mais ou menos, vai para um purgatório. Paga ali os seus pecados por um período de tempo e depois, se melhorou, para o céu, se piorou, vai para o inferno, esse suposto inferno. Existem aqueles também que creem na doutrina da reencarnação. Você morre e você agora reencarna em um outro ser. Alguns creem que esse ser pode ser até mesmo na natureza, uma planta, uma árvore, até mesmo um animal ou um outro ser humano. E existem aqueles que não creem dessa forma na reencarnação. E nós vamos entender o que a Bíblia diz a esse respeito. Esse tema de hoje ele é muito intrigante. Então, para que você aprenda sobre reencarnação, você não recorre à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não fala sobre isso. A palavra de Deus fala sobre ressurreição e não reencarnação. Nós vamos ver isso com bastante detalhes. Agora, para entender o que é a morte, a gente precisa entender primeiro o que é a vida. Então, o que é a vida? E a Bíblia nos diz o que é a vida. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui a Bíblia diz como a vida foi gerada, de uma forma simples e de uma forma planejada por Deus. Tem um autor da vida. A vida não foi gerada por acaso, como nós já vimos anteriormente em outros estudos. Nós temos um autor, um criador, e esse é Deus. Ele resolveu criar a vida nesse planeta e a obra-prima da criação de Deus foi o ser humano. E o texto bíblico diz como ele foi feito. O homem foi formado do pó da terra, mais o fôlego de vida. Pó mais fôlego, o resultado disso foi uma alma vivente, um ser vivente. Então, quando algumas pessoas dizem assim,
que têm uma alma ou que viram a alma de fulano aqui ou acolá, sei lá, onde em qualquer parte, na realidade... A minha avó apareceu. A minha avó depois de apareceu morta. ou coisa dessa natureza. Na realidade, isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que nós somos almas viventes. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Olha o texto. O texto diz que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. Ezequiel 18, verso 4, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Está falando de quem? De pessoas, de seres humanos. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, se a alma morre, é porque ela não é imortal. Logo, a gente chega a uma conclusão. Vida é pó da terra, mas o fôlego de Deus, e o resultado é alma vivente. Bom, essa aqui é a fórmula apresentada por Gênesis 2:7 sobre a natureza humana. Exatamente. Existe uma fórmula. É a fórmula. Tanto é que pó mais fôlego, fôlego é uma palavra que vem do hebraico, ruá, que quer dizer espírito. Então, fulano, o espírito de fulano, o espírito... Na realidade, espírito é o nosso fôlego de vida. Essas manifestações que alguém diz que viu por aí, que incorporou em alguém, não é o espírito fôlego. São manifestações que nós vamos ver mais na frente, contraditórias à palavra de Deus, mas não são manifestações de ordem relacionadas ao nosso espírito, porque espírito é fôlego de vida. É um outro tipo de manifestação que a gente vai ver um pouquinho mais adiante no estudo. Muito bem. E a Bíblia se refere de que maneira sobre essa questão da alma? Vamos ampliar aqui com mais outros textos bíblicos? Vamos. E nós vamos para Gênesis 46, verso 27. Olha que coisa interessante diz esse texto. Gênesis 46, verso 27. Esse texto fala sobre a natureza da alma. Tem gente que diz que a alma ela é imortal, ela continua ela desencarna do corpo na hora da morte e encarna em um outro ser, né? Na verdade, a alma é um conjunto. Exatamente. De mente, mas qual é a corpo natureza e da alma? É espírito. mortal ou imortal? A Bíblia nos revela. Gênesis 46, verso 27. Olha o que diz aqui a Bíblia. Está escrito: e os filhos de José lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as almas da casa de Jacó, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. A palavra alma aqui está como traduzida como pessoas. A palavra é nefesh no hebraico e significa pessoas ou almas. Você entende? Se eu vou agora para Ezequiel capítulo 18, verso 4, eu até citei isso aqui de cabeça, mas eu vou agora para o texto bíblico, leio, eu convido o amigo que está assistindo conosco, a amiga que está assistindo com a gente, para que veja o texto. Então, pastor Everon, eu agora posso relembrar algo. Meu pai gostava muito de ouvir rádio, sobretudo futebol, e ele é apaixonadíssimo até hoje pelo Flamengo. E os narradores daquela época, os repórteres, quando iriam falar sobre a quantidade de pessoas que iam assistir aquele espetáculo, aquele jogo, eles se referiam para aqueles que estavam lá, compraram ingressos e etc, etc, como sendo assim: hoje vieram ao estádio do Maracanã cerca de 80 mil almas. Olha que interessante. Está correto? Eu, quando era gurizinho, meu pai ouvindo rádio, eu também ouvia isso, né? Está correto? Porque pessoas são almas. A alma é um ser vivente. Lembremos lá de Gênesis, quando Deus formou. O homem passou a ser alma vivente. Não tem alma que desencadeia do corpo. Isso é uma teoria grega de dualidade, separando alma do corpo. Olha agora Ezequiel 18, verso 4, que diz assim, ó: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Logo, Ezequiel está dizendo que alma tem uma natureza, e a natureza é o quê? Mortal. A alma que pecar vai o quê?
vai morrer. A alma está no sentido de pessoa, a palavra é nefesh, ou seja, aqui está dizendo que a pessoa que pecar, essa morrerá. Portanto, almas são pessoas e a natureza da alma não é imortal, a natureza da alma é mortal porque somos mortais, seres mortais, somos pessoas assim. Há outros textos aqui que falam sobre espírito, sobre fôlego de vida. Vamos comentar sobre isso? Veja só, a gente viu que é vida. Vida é pó mais fôlego igual a alma vivente. Isso para o ser humano. Isso para o ser humano, isso é vida. Agora, e o que é a morte? O que acontece quando alguém morre? Aí vamos ver, será que realmente essa teoria de que a alma desencarna do corpo e encarna em uma outra vida, um outro ser vivente, será que isso é verdadeiro? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Gênesis capítulo... vamos para Eclesiastes, eu acho que Eclesiastes fica muito claro, 12, 7 e 9, 5. Vamos a Eclesiastes. Você que está com a gente, eu convido de novo a abrir a Bíblia, hein? Nós vamos ler alguns textos. Eclesiastes, capítulo 12, veja que interessante, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, né? Vai nos revelar aqui. Eclesiastes, capítulo 12, e o verso é o verso 7. E depois nós vamos ler o 9, verso 5. 12, 7 diz assim, ó, e o pó volte à terra como era, e o espírito, essa palavra aqui é a mesma de fôlego, lá em Gênesis 2, 7, volte a Deus que o deu. Ou seja, o fôlego, volte a Deus. O pó volta à terra, o fôlego volta para quem? Para Deus. Então, se vida é pó mais fôlego, o que é morte? Pó menos fôlego. É morte. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre este assunto que é muito interessante. Enquanto isso, você pode ligar para a gente, participar com a gente, quer uma oração, um guia de estudos bíblicos ouvindo a voz de Deus. Então, faça contato pelo WhatsApp 81998560017, 998560017 e concorra a uma cesta de produtos da Superbom. Vai valer a pena a sua participação. Então ligue e logo depois deste momento de intervalo a gente vai estar de volta complementando o estudo de hoje sobre a verdade sobre a morte. Até daqui a pouquinho. Olá você da Canaã FM, você que está sempre com a gente, participando aqui da 105,9 FM. Estamos no podcast Conexão e comigo aqui todos os programas, o pastor Everon Donato respondendo os questionamentos sobre os temas mais diversos da Palavra de Deus e hoje estamos tratando sobre a morte, qual é a verdade sobre a morte. Mas antes eu quero apresentar aqui para você que na cesta de produtos da Superbom que estamos oferecendo, se você entrar em contato com a gente, tem aqui, olha só, suco de uva da Superbom. A gente comentou bastante sobre o suco de uva. Tem o tinto, tem o branco. Esse aqui é branco, hein, pastor? Já provou hoje? Isso é ótimo. Já tomou? Da Superbom já dispensa comentário. Então, vai estar na cesta de produtos da Superbom. É só você entrar em contato, participa do sorteio, 81998, vou repetir aqui, 8199856 0017, 998560017. Então participe com a gente. Além de você concorrer à cesta de produtos naturais da Superbom, também você vai levar para casa gratuitamente o guia de estudos bíblicos ouvindo a voz de Deus. Você também pode fazer contato pela internet para saber onde nós nos localizamos, que igrejas você pode então ir fazer uma visita para a gente. Encontre uma igreja.com.br, é o endereço lá na internet, e você verifique lá e encontre uma igreja perto de você. Pastor Enio, se alguém deseja mandar uma mensagem para esse WhatsApp, fazer um pedido de oração, né? Quem sabe está passando por alguma dificuldade, algum problema, ela pode também? Sim, sem dúvida. A pessoa que está enfrentando um problema qualquer e quer que a gente ore, é só ligar. O número é 998-560017. Ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Sim, né? Exatamente isso. Vamos lá, gente. Bom, vamos aqui falar mais um pouquinho, pastor, porque você comentou anteriormente
Para onde vai a pessoa quando morre? Tem um lugar assim específico? Não, um lugar deve ter, né? Porque... Bom, os egípcios, eles acreditavam na imortalidade da alma, bem como os gregos. Os egípcios, por exemplo, eles acreditavam na passagem para o mundo dos mortos. Tanto é que os faraós faziam as suas pirâmides. As pirâmides ali, eles colocavam alimentos, muito ouro, muita riqueza, porque eles acreditavam que nessa passagem da vida para a morte, eles poderiam então, levando todas essas riquezas, manter ali, digamos, o seu status e ter uma boa passagem para esse mundo dos mortos. A Bíblia desmente tudo isso. A Bíblia apresenta de uma outra forma. E vieram os gregos com um outro conceito. Com outro conceito de que a alma, ampliaram esse conceito de que a alma, o corpo e alma são uma dualidade e a alma se desencadeia do corpo e aí daí derivou o conceito da reencarnação e tudo mais. Vamos à Bíblia? O que acontece com quem morre? Pode alguém voltar dos mortos por amor, por ódio, por inveja? Tem até filmes, né, que falam sobre isso aí, né? De que um grande amor voltou dos mortos para se reencontrar com o amor que deixou aqui no mundo dos vivos. O que a Bíblia fala sobre isso? Eclesiastes 9, verso 5 e o verso 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia é muito clara, pastor Enio, e amigo ouvinte, você que está participando com a gente, a Bíblia é muito clara. A Bíblia está dizendo que os mortos, eles não têm parte do que se faz aqui, não voltam por amor, não voltam por ódio, não voltam por inveja. A sua memória, no período em que estão no pó da terra, que estão na sepultura, ela está entregue ao esquecimento. Os mortos, eles aguardam a ressurreição. Lembra que a gente falou isso em João 5, 28, 29? Jesus disse que os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Logo, ressurreição não combina com, por exemplo, reencarnação, não combina com imortalidade, porque já está se falando de entrega de recompensa, e a recompensa, Jesus disse, a cada um segundo as suas escolhas, as suas obras. Quem fez o bem, ressurreição da vida; quem fez o mal, ressurreição da condenação do juízo. Portanto, não é agora. Quando se dará a ressurreição? Nós estudamos isso no estudo passado. Se dará a ressurreição na volta do Senhor Jesus Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os outros somente após 1000 anos. Então esse ensinamento de que quando a pessoa morre, se for boa vai para o céu, se não for boa, supostamente vai para o inferno, ou então vai flutuar pelo espaço, pelo universo. Então, os lugares não são esses de imediato quando o ser humano morre. Quando ele morre, ele vai para a sepultura, é isso? Exatamente. Eclesiastes 12, verso 7, que a gente leu, diz claramente: o pó volta à terra como era, e o fôlego, que é o espírito, fôlego e espírito são a mesma palavra, ruá no hebraico, volta para Deus. Portanto, isso é o que acontece. Morte é pó mais fôlego, vida é pó mais fôlego, e morte é pó menos fôlego. Então o homem não continua vivendo depois que morre. E quem é o único que possui a imortalidade? Esse verso, para mim, ele desvenda qualquer dúvida que alguém tenha. Qualquer dúvida. Esse verso, para mim, ele é contundente e cabal. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo, no capítulo 6, e o verso é o verso 16. Veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo, falando sobre a questão da imortalidade. Olha o que diz a palavra. Está escrito: o único,
Olha como começa o verso. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Paulo está dizendo que tem um único que é imortal. E ele diz que esse único habita em luz inacessível, homem jamais viu, e a ele toda honra e todo poder. Está falando de quem? De Deus. Em outras palavras, só um é imortal e esse é Deus. A primeira mentira sobre a imortalidade da alma foi proferida pelo adversário, pelo inimigo de Deus. E ela está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Eu já vou aqui adiantar e dizer, essa primeira mentira de que o homem é imortal foi feita pelo diabo. Olha lá, quando Deus criou o homem, Deus chegou para Adão e Eva e disse, olha, eu entrego para vocês aqui o Éden, esse jardim, o paraíso. Vocês podem comer de todas as árvores e todos os frutos, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Aí nós sabemos que o inimigo foi expulso do céu, a gente já estudou sobre isso. O dragão e os seus anjos foram expulsos do céu e vieram aqui para a terra. E agora o diabo, disfarçado em uma serpente, ou seja, ele agora incorpora em uma serpente. Veja que essa coisa da incorporar, tomar conta do corpo e da mente, já tem aí um autor nessa história. Incorporado em uma serpente, faz a serpente falar. E a serpente não falava. E enganou Adão e Eva. E o que foi que ele disse? Ele disse para Eva, olha, Deus disse que se você comer desse fruto você morrerá? Sim. E ele disse, certamente não morrereis. Olha a mentira. Deus diz, se comer morre, e o diabo diz, se comer não morre. Então lá em Gênesis 2, 16 e 17, ele disse exatamente isso para Adão, para Eva e ela, por consequência, para Adão. Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Serão iguais a Deus. Olha que mentira tremenda. Primeiro, o homem pode ser Deus. E tem muita gente hoje, né, crendo que pode ser o governante da sua própria vida, que pode ser o seu próprio Deus. E muitos creem nessa mentira, porque estão acreditando na mentira inicial lá do inimigo. Certamente não morrereis. Esta mentira, ela foi sofrendo variações ao longo do tempo, como já foi colocado aqui. Os egípcios acreditavam de uma maneira, os gregos ampliaram acreditando, os romanos também. E assim por diante. Então veja só, já que só unicamente a pessoa de Deus possui a imortalidade, Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, como é que o próprio Deus considerou a morte? Aí nós encontramos uma experiência na Bíblia que nos clarifica esse assunto. Lá em João capítulo 11, verso de 11 ao 14, conta a experiência da morte de um amigo de Jesus. Seu nome, Lázaro. A Bíblia diz que Jesus, quando foi ter com Lázaro, quando foi na realidade ao encontro da família, ele já foi lá 4 dias depois que Lázaro havia morrido. E Jesus disse para as pessoas que ali estavam, nosso amigo Lázaro dorme. Ele falou isso para os seus discípulos. Os discípulos a princípio não entenderam. Como é que ele dorme se ele está morto? Jesus considerou a morte como um sono. Então, a gente precisa entender que para os que estão em Cristo, a morte é um sono. Para os que não estão em Cristo, a morte também é um sono, eles serão despertados, só que para receber a condenação eterna. Enquanto que os que estão em Cristo serão despertados para receber vida eterna. Essa é a grande diferença. Tá certo? Agora, eu queria também mencionar aqui, pastor Enio, que se eu acredito que a alma é imortal, eu estou negando o salário do pecado. Por quê? Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Em Romanos 5, 12, 6, 23, diz que o pecado entrou por um homem no planeta e diz que o salário do pecado é a morte.
Ora, vamos pensar aqui um pouquinho. Se o ser humano não morre, porque a alma continua vivendo, então ele não foi atingido pelo pecado, pelo salário do pecado, que é a morte. Porque ele continua vivendo. Mas o salário do pecado é a morte. Ou seja, o indivíduo não continua vivendo. Por isso o texto bíblico é claro em dizer, nem amor, nem ódio, nem inveja, nem qualquer outra coisa vai trazer essa pessoa para o que se faz debaixo do sol, ou seja, aqui na terra. E veja, se nós acreditamos que o ser humano, quando morre, vai para a sepultura e espera a volta de Jesus para a ressurreição dos mortos, isso quer dizer que nós temos uma convicção, uma certeza. Então, as pessoas precisam ter essa certeza também, né? Você precisa ter a certeza. E vamos então nos preparar para a vida eterna? Sem dúvida. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53 diz o momento em que nós seremos, de fato, recompensados com vida eterna. Quando é esse momento? Olha, 1 Coríntios 15, 51 a 53, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, que estava um tanto quanto desanimada e estava preocupada em relação à perda de entes queridos e tal. E olha o que diz aqui o texto. Versos 51 a 53, Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É aqui, quando a trombeta for tocada, e a gente viu que Jesus voltará ao som de trombetas. Mateus 24, a gente leu isso. Nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Então veja, quando acontecerá esse momento em que nós seremos transformados, este corpo mortal se revestirá de imortalidade, como diz o texto bíblico aqui, ó. O que é mortal, olha, eu vou ler de novo. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Verso 53, o corpo mortal se revestirá de imortalidade. Quando? Na ressurreição. Porque na verdade, né, pastor, o ser humano foi criado para viver eternamente. O ser humano foi criado para ser imortal, porém perdeu a imortalidade. Então, a imortalidade será oferecida outra vez para os seres humanos. E veja, nós precisamos crer que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu esta imortalidade por causa da desobediência. E a gente também crê que a morte é um sono, como já foi dito aqui, que os justos e que morreram em Cristo ressuscitarão na segunda vinda. E o que é que nós devemos reafirmar com relação ao estudo de hoje, pastor? Bom, eu diria o seguinte, que nós precisamos confiar totalmente na palavra de Deus. Eu sei que tem gente que está nos ouvindo aqui que perdeu um ente querido, que perdeu um ser amado, que teve que sepultar. A dor da separação é muito grande. E algumas pessoas pensam que esse ente pode estar sofrendo, esse ente já está lá no céu, que recebeu uma recompensa. Mas olha, a gente precisa ficar com a palavra de Deus. O julgamento pertence a Deus, a gente não precisa se preocupar com isso, Ele é um juiz justo. Mas o que nós precisamos entender é que nós não podemos acreditar na doutrina da imortalidade da alma. Porque a doutrina da imortalidade da alma, ela dispensa o Senhor Jesus Cristo. Ora, se eu morro e se eu reencarno e cada reencarnação me purifica e me torna alguém mais digamos, perfeito, até atingir um nível de deidade ou semideidade, onde está a graça de Cristo? Afronta a obra de Jesus. Afronta a obra de Jesus. Logo, eu preciso ter cuidado com as embalagens. As embalagens podem ser bonitas e atraentes, mas o conteúdo pode ser extremamente nocivo. Entrega a tua vida e o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer.
precisamos hoje, enquanto temos vida, decidir. Nós não temos várias vidas para tomar várias decisões, nós temos uma vida. Por isso o Senhor diz, escolhe hoje a quem você quer servir. Se o Senhor é Deus, servir ao Senhor. Mas se Ele não é Deus, escolha a quem você quer servir. Em outras palavras, o estudo de hoje está nos levando a entender que nós precisamos fazer escolhas enquanto temos vida, porque na sepultura para onde vamos não há mais escolha nenhuma a fazer. Salomão disse que às vezes é melhor ir para um sepultamento do que ir para uma festa, porque a gente entende a brevidade da vida. Amigo, o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos, você sabe? Daqui a 1 minuto? Mas você já fez a sua escolha? Jesus é o seu Salvador pessoal. Jesus é o Senhor da sua vida. Escolha, enquanto você tem tempo, enquanto você tem vida. Escolha fazer isso agora, porque esse é o único momento em que você tem controle, o momento do agora. Vamos orar então pelas pessoas e por nós também, pastor. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos e pelo estudo de hoje. Que entendamos de maneira muito clara que somente o Senhor é o único imortal. A nossa vida é breve e curta. Somos mortais e precisamos fazer as escolhas certas agora. Esse é o momento que temos. Ajude cada amigo a fazer a escolha por Jesus. Em nome dele agradecemos e oramos. Amém. Obrigado, pastor Évero Donato. A gente retorna no próximo encontro, semana que vem. Que Deus abençoe todos. Até lá.